Meus caros, está no ar mais uma edição do Gospel News do dia 20 de março de 2019. Na apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. Já vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e comente os noticiários. Lembrando que vai ao ar o Gospel News de segunda a sexta com as principais notícias, seja do mundo político, do mundo gospel e aquelas com a sua devida relevância e importância para nós trazermos aqui nesse pequeno jornal aqui no canal Conteúdo Edificante. Vamos sem mais delongas às principais notícias. Trump promete facilitar a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Bolsonaro foi muito criticado pela imprensa por liberar o visto para americanos. O presidente Jair Bolsonaro liberou o visto para turistas dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá, sendo, portanto, como já disse, muito criticado pelo fato de não ser uma decisão recíproca, ou seja, que os outros países tomaram ou iriam tomar em conjunto com Bolsonaro. E assim, desta forma, nessa terça-feira, dia 19 passada, o presidente americano Donald Trump declarou que vai tomar as medidas necessárias para facilitar a entrada de brasileiros em seu país, incluindo o Brasil no programa Global Entry. E se isso se concretizar, os brasileiros farão parte de uma lista de turistas que não precisam passar pela fila de imigração quando chegam aos Estados Unidos. Atualmente, apenas 11 países fazem parte desse grupo. O Global Entry não dispensa a exigência do visto, mas pode facilitar a entrada do turista que conseguir cumprir exigências impostas, como não ter antecedentes criminais. Então, o Trump, de uma maneira até nobre, né, e obviamente considerando o favor feito pelo Bolsonaro, vai dar uma flexibilizada para os brasileiros nos Estados Unidos e talvez resolver a problemática de alguns que estejam de modo ilegal, né? Muito tem se criticado lá nos Estados Unidos o Trump por conta da sua austeridade aos imigrantes ilegais, e ele tem até a sua razão, e que deveria acontecer isso também aqui no Brasil, não liberar para qualquer um, né? Mas o Bolsonaro até já falou referente a isso, dizendo que ele não liberou para quem vem trabalhar no Brasil, apenas para quem visita o Brasil. E até mesmo foi uma promessa que ele fez em Davos, né, no Fórum Econômico de Davos, prometendo que iria tirar uma certa burocracia a fim de fomentar o turismo no Brasil. Então, em parte, ele cumpriu isso que ele falou, tá? É o que saiu aí nas notícias como a resposta do Bolsonaro a essas críticas. Vamos a mais notícias aqui no Gospel News. Comente referente a isso. Eu, na minha opinião, acho que deveria realmente haver uma flexibilização de ambas as partes, né? E daqueles que o Brasil, porventura, vier fazer alguma espécie de convênio para dar uma ajuda para vir residir no Brasil, trabalhar no Brasil, a priori agora só os turistas, e esses países, se assim fizerem, o Brasil então cumpre a sua parte. O que não dá é o Brasil flexibilizar, abrir as portas, escancarar para todos virem para cá e os brasileiros não poderem ir para lá, né, de uma maneira um pouco mais facilitada, né? Isso aqui não dá. O Trump está um pouquinho aí abrindo um pouco. Agora, os outros países, como o Japão, que foi citado aqui, a Austrália, né, nem tanto. Aliás, tem algumas exceções à regra, eu estava pesquisando, até aqui na minha cidade, principalmente o país de Luxemburgo. Pessoas que têm descendência de Luxemburgo, por exemplo, sobrenome Weber, e aqui tem na minha própria cidade, vão ter a facilitação para, de fato, serem considerados naturalizados luxemburguenses. Eu acho que esse é o nome que dá, né? E é um país muito bom, participa aí da União Europeia, da Europa e tal, tem um PIB bom, tem prosperidade. Então, o pessoal aqui está conseguindo a dupla cidadania bem fácil, porque tem descendente e o governo, inclusive, pediu isto, né, que se tivesse luxemburguenses no Brasil todo, teriam então essa benesse de a possibilidade de ir para o país e residir lá e tal. É claro que vai analisar o antecedente criminal, outras coisas mais facilitado. Coisa essa, se não entrar
nesse mecanismo, nessa forma mais facilitada que propõe o país, teria que ficar 8 anos residindo lá para ter, então, um visto definitivo, enfim, não tem nenhum problema, tá? Tem alguns países que estão fazendo aí essa facilitação, inclusive parece que o Canadá também. Tá? É muito bom, né? Para quem quer viajar para fora, residir fora, está tendo aí uma série de ajudas e, claro, isso já até sempre existiu. Inclusive o Brasil tem aliás, um pacto, vamos dizer assim, com Portugal, que me parece que é 10, acho que é 5 anos, talvez já até mudou um pouco essa legislação, é menos a regra, né? Se você tiver não só a descendência portuguesa comprovada, mas claro, for natural brasileiro, vai ter a benesse ali, me parece que é de 5 a 10 anos, tá? Para conseguir então um visto definitivo e tal. Vamos lá, outra notícia aqui, senão a gente nos alonga por demais. Notícia referente ao entretenimento, a artista global, inclusive. A senhora Bruna Marquezine, a ex do Neymar, uma hora é ex, outra hora e depois é ex, depois volta. É um vai e vem que a gente nem sabe, né? Então nem dá para dizer que é isso, né? Vamos dizer aí que é uma espécie de amiga dele. Vamos lá, e no bom sentido até. Bruna Marquezine diz que ficou loucona de Espírito Santo. Ela que participou de uma célula, não foi divulgada exatamente a igreja ou a denominação, possivelmente da Batista, até porque o Neymar é da Batista, dá o dízimo e tal, e um belo dízimo para o pastor, diga-se de passagem, né? Acho que até mesmo é na igreja em Santos que ele congrega lá. E a Bruna Marquezine, depois do carnaval, participou aí de uma cédula, se sentiu loucona do espírito, arrebatada, iluminada, escutando as músicas de Rose Nascimento e de Fernandinho, a Exua, me parece o nome da música, e postou nas redes sociais que está tudo bem após pular o carnaval e que agora ela está loucona do Espírito Santo. Bom, é a fé dela, o que eu posso fazer, né? Essa expressão para mim já não soa um pouco contrária, né? Loucona assim e tal. Para mim, não, porque eu sou um pouco mais antigo no Evangelho, não sou muito bem. Mas que conheça a verdade, né? Que pratique a verdade e que seja salva, né? O importante é isto, né? Claro que eu já falo aqui várias vezes do evangelho banalizado, né? Pegar Jesus de qualquer maneira e tal. E até não sou tão contra as cédulas, né? Desde que produzem de fato pessoas convertidas ao evangelho, porque a origem da cédula é exatamente uma tentativa de voltar aos tempos primitivos, onde a igreja se reunia dentro de uma casa dos irmãos da época e ali falava de Deus, fazia uma espécie de culto e tal. É assim que propõe. A primeira vez, inclusive, que eu ouvi foi de um instrutor de motorista ou de uma escola de samba, eu ia dizer, a escola de motorista, né? Uma autoescola, melhor dizendo. Inclusive que eu fui fazer a minha primeira habilitação e ele começou, como ele era da Batista, carregava a Bíblia, inclusive carregava a Bíblia no carro que ele me instruía na autoescola. E falava de cédula, né? Até ele contava para mim na época que tinha uma certa aversão por parte da Assembleia de Deus, porque a mãe dele era da Assembleia de Deus, ele não via aquilo com bons olhos e tal, e ele também cresceu na Assembleia, depois foi para Batista, e eu perguntei, claro, para ele, eu nem sabia do que se tratava, ele passou todas as informações, isso no ano de 2009, já ver quanto tempo faz, né? 2009, acho que foi em 2009, exatamente. Então foi aí que eu subi um pouco e comecei a pesquisar acerca dessa célula. Eu não vejo nenhum problema, como já disse. Agora, a conversão é algo, né, profundo. Tem que haver a metanoia. O que é a metanoia? A transformação de dentro para fora. A verdadeira transformação. Simplesmente falar o nome do Senhor não quer dizer absolutamente nada, porque o Senhor Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo, né? Mas é um bom começo, tomara que ela continue assim e que ela alcance algum certo sucesso espiritual.
Vamos lá, vamos a outra notícia. Comente acerca disso, né? O que você acha desses artistas que dizem que tiveram encontro com Deus. Inclusive, eu estava vendo uma saudação da Natália Lage, que é uma atriz da Globo que gosta do Caminho da Graça do Caio Fábio, né? Estava até falando e tal. Até me admirei um pouco por saber que ela é uma atriz até um pouco consagrada, ou pelo menos em algumas novelas ou filmes, e está no caminho da graça do próprio Caio Fábio. Aliás, tem bastante gente ali junto com o Caio Fábio, né? O pessoal da Porta dos Fundos, o pessoal ali do Muay Thai ou MMA, aquelas coisas todas, estão junto com ele ali. Acabei percebendo na homenagem que fizeram para o seu aniversário. Bom, estou tentando aqui ir para uma outra notícia, mas está tendo problemas aqui no meu, vamos dizer assim, teleprompter, teleprompter, né, ou TP. Bom, vamos ver se eu decorei alguma outra notícia aqui. Referente à questão que ocorreu aí do caso de Suzano, né? Aliás, era merendeira, ela era cristã, aquela que salvou, que fechou a porta e deixou entrar bastante alunos e fechou a porta para que não ocorresse uma barbárie maior, né? E foi aí até falada pela mídia como heroína. Ela era evangélica, ou é evangélica, da Igreja Assembleia de Deus, casada com um pastor, se converteu com 13 anos de idade, já tem aí possivelmente 30, um pouco mais de 30 ou 40 anos, e foi por conta dela que muitas crianças foram salvas, né? E ela agradece a Deus por esse milagre, por esse livramento. Então é interessante que Deus tenha utilizado, né, ou venha utilizando seus servos nas mais variadas formas para livrar pessoas, para salvar, né, poupar a vida e etc. Né? Muito interessante esse testemunho, esse relato. Inclusive, a título de adendo, nós tivemos algumas informações, claro que falta dar um pouco de checagem, mas aqui na minha própria cidade parece que ocorreu isto, a possibilidade de haver atentado em algumas escolas, né? Parece que no interior de São Paulo também ocorreu, em outros estados, e aqui na minha cidade, inclusive no colégio aqui muito próximo onde resido. Se foi alarme falso, né? Podemos crer que sim, até o momento, mas ficaram muito preocupados, inclusive a polícia fez ronda o dia todo, ontem e hoje, porque surgiu ontem a possibilidade, alguma ameaça e tal, algum massacre, e aí isso deve ser questionado, inclusive já é até tese estudada no jornalismo referente a passar informação como essa na mídia, na TV, no rádio. Há pesquisas que dizem que o certo não seria passar, porque pode fomentar ou estimular pessoas a fazer mais isso, né? Ou essas barbáries, esses massacres. Pode, de vez de coibir ou proibir falar sobre essa temática a fim de fato não ocorrer mais, mas por outro lado ela pode fazer o efeito reverso ou acontecer o efeito colateral, que seria exatamente os insanos se despertarem e fazer aí então muito mais barbáries, né? Veja como é complicado divulgar esses tipos de notícias, né? E falar até mesmo, né? É um tema muito delicado. Eu já falei algumas vezes aqui, não estimulando a violência, mas sim dizendo o seguinte, que tem que ser tratado, até porque é uma lei que assim se posiciona e obriga os professores, docentes, coordenadores pedagógicos, diretores, enfim, toda a escola, né, a debater a questão do bullying, né, uma lei de 2012, depois daquele atentado do Realengo que assim fizeram, né, foi no governo 2012, já estava a Dilma, né, governo da Dilma, e tem que ser realmente discutido para que não aconteça isso, né, porque eu fiz um comentário dizendo que ultimamente as escolas têm formado exatamente psicopatas, de vez de formar cidadãos, de contribuir para a melhoria da sociedade, de realmente formar pessoas de caráter, pessoas que respeitem o seu próximo e tal, tem feito justamente o contrário. Claro que é uma defasagem, né, em vários segmentos da educação, não é culpa só do professor, é culpa de toda uma estrutura que não prevê exatamente isto, né, ou faz vista grossas. Às vezes a escola se preocupa com gente de fora que possa vir fazer massacre, mas dentro da própria instituição tem um monte que faz, né, mesmo que de uma maneira um pouco mais menor ou branda,
mas é a espécie do bullying que pode vir os próprios dali, né? Ou os que estão ali mesmo fazer qualquer barbárie dessa. Então tem que estar atento a tudo e combater, né, com todas as formas, qualquer tipo de violência, né? É a grande questão, né? E tratar com esses alunos problemáticos, ver alguma saída para ajudar eles, já que não tem apoio familiar, não tem apoio disso e nem daquilo. Então, às vezes é necessário exatamente agir dessa forma, né? Porque senão pode complicar e muito. Vamos à última notícia. E é uma notícia até de fé. Se essa guerra não fosse para a glória de Deus, eu já tinha desistido, diz Ludmila Feber. Está lutando com câncer no pulmão, né? Já parece que um ano, um pouco mais de um ano, e que já teve algumas recaídas, quase faleceu, segundo as palavras dela. Mas ela não posta isso nas redes sociais, só tem postado as melhorias, né, ou as melhoras, melhor dizendo. Até voltou a pastorar, ela que é pastora e tal, ou fazer algumas pregações, cantar. No entanto, ela tem passado bastante perrengue por conta das recaídas, exatamente, mas está esperando no milagre do Senhor. Inclusive, ela falou que a palavra de Deus é a tomografia da cura dela. Ela espera realmente que vai alcançar um milagre. É muito importante, né? Seja o momento que a gente esteja passando, a adversidade, seja a doença mesmo, ou até incurável, ou que venha sendo desenganada pela medicina, nós temos fé em Deus, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, para nos dar a cura, o livramento, a bênção, para nos ajudar naquilo que for necessário, né? A fé, claro, é muito imprescindível e necessária nesses momentos. Por isso que Cristo disse: se crer, tudo é possível ao que crer. Inclusive, também disse que muitas enfermidades ou problemas que surgem é para manifestar a glória de Deus. Então a gente pode confiar que Deus pode agir, claro, se assim Ele quiser, né, para realmente o seu nome ser enaltecido, glorificado e nós servimos de testemunho. Muito interessante esse relato também, e já encerrando aqui o Gospel News. Dê o seu like, comente acerca das notícias e até uma próxima edição. Até mais, ouvintes.